Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, meus SupraCasters! Mais uma vez, estamos juntos para discutir um tema super interessante da prática clínica que vai tirar dúvida de muita gente, especificamente dos nossos colegas cardiologistas aí, algo que às vezes a gente está tendo que aprender, discutir mais e a gente não sabe, né? É isso, Tiagão? Isso aí, Pedrão. É um episódio que a gente gravou não tem muito tempo, né, sobre o tratamento da obesidade. Naquela ocasião a gente abordou a diretriz, né, as novidades que ela trazia para a gente, e a gente não entrou muito na parte do tratamento, até porque não é muito a nossa área, né, Pedrão? Exatamente. Só para nos apresentar, eu sou o Pedro Heitor, eu sou fellow de arritmologia clínica, eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial da USP de Ribeirão Preto. E estou com o meu grande amigo Tiago. E eu que sou R5 de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E hoje, Pedrão, a gente tem um convidado especial, não é isso? Temos sim um convidado muito especial. E quando a gente fala nosso lema, né, do interior de São Paulo para o mundo, eu sempre tive uma grande vontade de ter a oportunidade de convidar meus colegas. Para quem não sabe, eu sou lá do Rio Grande do Norte e morei lá a minha vida quase toda. E tenho o prazer de trazer um colega que foi meu igual da clínica médica. Ele, Diógenes Bessa, que é endocrinologista pelo Hospital Universitário do Onofre Lopes, o FRN, onde fizemos clínica médica juntos, titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e ele é um endocrinologista com seu principal enfoque, o tratamento de obesidade. Fala aí, Diógenes. E aí, Pedrão, tudo bom? Prazer também conhecê-lo, Tiago. Então, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no SupraCast, tá? Espero elucidar algumas coisas sobre o tratamento da obesidade, né? E também um enfoque principal aí para os cardiologistas, né? Já que este é um podcast voltado principalmente para o público da cardiologia, a gente vai tentar trazer algumas informações nesse assunto. Nada como discutir um tema de especialista com um especialista, né, Tiago? Isso aí, Pedrão. Aqui é a gente que vai aprender. Tiagão, e o nosso curso? O que é que você tem para dizer? Pedrão, quem aí é ouvinte do SupraCast, nas últimas semanas vem vendo que a gente está divulgando, vamos ter um curso, e agora temos um curso de eletrocardiograma que chama ECG Dominado. Teve a sua estreia aí no dia 17/3, e vou te falar, tá muito legal, viu, Pedrão? Tá muito bacana, é um curso que ele tá dividido aí, toda uma parte teórica, com aulas, com vídeos, tá? Que a pessoa pode escutar no seu momento que seja mais oportuno. Tem um e-book que tá sensacional e toda uma parte teórica. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Isso aí, Pedrão. São aulas curtas, que para quem às vezes é corrido, dá para ouvir ali 1, 2 aulinhas enquanto está no caminho do hospital e dá para aprender muito, Pedrão. É muito voltado para a prática. Ô, Tiagão, e não pode ter um episódio de SupraCast sem a gente ter um desafio, não é isso? Isso aí, Pedrão. Sempre tem que ter, né? E hoje eu vou passar a bola pro meu amigo Diógenes. E aí, Diógenes, o que você traz pra gente de desafio? Eu gosto dessa parte de desafios, né? E hoje a gente tem várias medicações, né, com benefício comprovado cientificamente através de estudos robustos, mas também teve muita medicação no passado, né, que foi descontinuada justamente por não demonstrar benefício ou por ter alguma contraindicação importante, né, algum efeito adverso também mais significativo. Então, eu queria saber aí dos ouvintes se vocês sabem alguma dessas medicações que foi utilizada para tratamento da obesidade no passado e que foi posteriormente descontinuada. E o motivo? Boa. Eu particularmente não conheço. Você conhece, Tiago? Essa aí eu vou passar pro próximo, Pedrão. Vamos deixar para o especialista. Dobra e joga para o próximo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Bom, eu acredito que assim, quando a gente está falando sobre o tema de obesidade, é importante deixar muito claro que a obesidade hoje é considerada uma doença, tá?
doença crônica, que está diretamente relacionado com diversos fatores sistêmicos e, principalmente, tem como finalidade a gente saber que é uma doença que é responsável por mortalidade, tá? Hoje se sabe que ela é responsável, a obesidade, né, especialmente o IMC mais avançado, por cerca de 5 milhões das mortes anuais, segundo estimativas do Global Burden of Disease. Isso é um fator muito importante, né, já que uma parcela importante da população hoje é obesa, e especialmente isso é uma epidemia que tem aumentado, tá? Estima-se que desde a década de 90 até os dias atuais, a população de obesos mais que dobrou, tá? Isso é muito importante, especialmente quando a gente vê que cerca de 1 a 8 pacientes adultos, né, pessoas adultas, em 2022 são obesos. E no Brasil, isso é ainda mais importante. Estima-se que 22% da população é obesa, dos pacientes adultos. Isso é uma população muito grande. Isso se torna, então, um problema de prática pública, né, de saúde pública, que deve ser abordado com celeridade e com segurança. É isso, Thiago. Isso aí, Pedrão. Então, a gente tem que saber que é uma doença hoje de extrema importância, né? A população tem a ideia, se fala muito, né, de que diabetes, hipertensão são comorbidades aí que agregam um risco muito grande, mas a gente não pode esquecer que a obesidade caminha junto com essas outras e é tão importante quanto, né? Apesar da gente ver a obesidade aí em diversos cenários, talvez o Diógenes pode falar para a gente assim, que é a área de atuação dele, mas a obesidade vai estar presente também no consultório de qualquer médico aí, né? Cardiologista, nefrologista, Isso todo aí. mundo vai estar lidando com pacientes obesos, né? Inclusive, né, um dado que eu sempre gosto de falar, né, isso baseado no Atlas Mundial da Obesidade, né, que é o que utiliza maior número, né, de participantes, né, para chegar nessa estimativa, né. E a termos de Brasil, né, ele chega à conclusão que 68% dos adultos no Brasil, eles vivem com excesso de peso. 68%, quase 2/3 aí da população, e 1/3 vive com obesidade. Então 31% tem o diagnóstico de obesidade e, adivinhe, a projeção até 2030 é de aumento nessa estatística. E, falando de vida real, no consultório, a maior parte das vezes, né, como você bem comentou, ele vem através de outros profissionais, tá? Porque muitas vezes o paciente não reconhece isso como doença. Tá, então é um cardiologista que o paciente tem uma hipertensão, tem insuficiência cardíaca e acaba encaminhando para manejo da obesidade no consultório do endocrinologista. Com certeza, se a gente for encaminhar todo paciente obeso para o endocrinologista acompanhar, aí não vai ter espaço para o diabético, não vai ter espaço para o paciente com problema de tireoide, porque é uma epidemia de obesidade que a gente encontra hoje em dia, né, isso, Jorge? De fato, a gente não ia fazer outra coisa, né, a não ser isso. Então, tem muita gente, né, que pensa em concorrência, né, no cuidado de pacientes com obesidade, mas assim, é um problema tão prevalente que realmente todo médico, né, desde o médico recém-formado que está ali atendendo na atenção primária, até o especialista de outra área, né, seja o cardiologista, o pneumologista, também tem que entender do manejo dessa doença, talvez a mais prevalente hoje do nosso meio. Exatamente. Isso aí. E falando um pouco mais sobre a obesidade em si como doença, né? Primeira coisa, falar de causas, né? A obesidade é uma doença que a gente pode dizer, né? Que é uma causa multifatorial, né? Tem fatores de influência genética, mas o que a gente vê na prática é o estilo de vida do paciente, né? Um consumo exagerado ali de calorias, uma alimentação não tão balanceada, associado a sedentarismo, uma prática de atividade físicas muito reduzida, e isso vai gerar o quadro de obesidade. A gente ainda usa a definição do IMC, apesar de ter aí uma tendência a agregar a composição corporal, medida de cintura abdominal também nesse diagnóstico, mas o fato é que o paciente obeso ele tem uma série de repercussões metabólicas, né? A gente tem um endocrinologista aqui para falar que o nosso corpo ele é todo um sistema endócrino, né? Tudo tem influência sobre o sistema endócrino. E o tecido adiposo não é diferente. Ele vai gerar uma série de alterações. O que é mais descrito, que a gente conhece mais, é a resistência insulínica, né? Que o tecido adiposo vai contribuir, e isso aí é um caminho para desenvolver diabetes.
o fato do paciente estar obeso, isso também aumenta o risco, né, dele ter hipertensão arterial sistêmica, ter dislipidemia, e isso tudo agrega risco cardiovascular, e sem falar naquele estado pró-inflamatório, que é uma coisa que é muito estudado, né, a gente sabe que isso aí agrega muito ao risco cardiovascular desse paciente. Tem até uma tendência aí, a cardiologia está olhando mais para esse estado pró-inflamatório, tem aí diversos trabalhos tentando buscar utilidade para proteína C, né, ultrassensível ali, tentando ver essa inflamação de uma forma diferente. E aqui a obesidade é um fator que tem muita contribuição. Fora isso, que a obesidade também agrega risco para o rim, agrega risco ali, tem esteatohepatite, né, uma doença que vai chegar no gastro, tem muita influência também da obesidade. E o próprio peso também, em cardiologia, a gente vê muito isso, né? Aquele paciente que tem sintoma ali de falta de ar, a gente vai fazer um teste cardiopulmonar, a gente vê lá o VO2 do paciente e a gente sempre chega naquela discussão, né? Ah, o VO2 do paciente é esse. Ó, se ele tivesse 10 quilos a menos, esse VO2 estaria muito melhor para ele. Isso é uma coisa que a gente vê na prática, né? A obesidade, ela piora os sintomas de dispneia, piora a capacidade funcional, tem questão ortopédica também, né? A obesidade vai aumentar risco de osteoartrose, vai agregar uma série de fatores que começa a entrar no ciclo vicioso, né? O paciente obeso, não, ele chega num ponto que ele não consegue se exercitar bem, e aí isso piora a obesidade dele. Então, é uma doença muito complexa, né? Isso é uma coisa que tem que ter em mente, todo mundo tem que saber. Ela afeta vários pontos do organismo e é uma doença muito complexa, tanto de vista de abordagem quanto de vista de diagnóstico, né? A gente vai comentar aqui um pouco, né, do que ela causa, mas para quem tem interesse, vale a pena assim, olhar cada ponto, né? Talvez valeria a pena um podcast para cada um desses pontos, né? Exatamente. É aquela velha história que a gente fala, né? Imagina você estar subindo uma ladeira com o seu peso atual e subindo a ladeira carregando uma mochila, uns pesos de mais de 10 quilos, né? Sua capacidade funcional vai estar reduzida. Você imaginar, mesmo para sua massa magra atual, você vai diminuir quanto que você consegue subir, o quanto de tolerabilidade ao esforço que você vai ter, né? Exatamente. E já entrando aí um pouco também na parte do tratamento, né? Antes da gente entrar nas medicações propriamente ditas, eu vou relembrar um ponto que isso tem que valer para qualquer momento, inclusive antes, durante e após as medicações, que é o manejo não farmacológico, né? A gente tratar a obesidade não é passar só apenas a medicação. A medicação é um auxílio. Tratar a obesidade é mudança de estilo de vida, é o paciente entender que ele está vivendo uma condição que é desfavorável para ele, e para reverter isso, ele vai ter que mudar a alimentação, ele vai ter que mudar o hábito de atividade física. A gente tem algumas metas ali, né? A dieta tem aquela recomendação da dieta DASH, uma dieta do Mediterrâneo, que é rica em frutas, carne, preferencialmente carne magra, né, que não tenha tanta gordura, e também a atividade física tem aquela meta ali que a gente sempre fala de 150 minutos por semana, e com vias ali de perda de peso, né, a diretriz de obesidade traz aquilo para paciente de moderado risco, você ter até um valor de 5% do peso, mas para paciente de moderado alto risco, talvez isso, o interessante seria uma meta de 10% do peso. O paciente tem que ter isso em mente e saber que mudar estilo de vida, mudar a alimentação vai ser importante, porque ele vai passar por um tratamento e depois disso, o que vai manter ele naquele peso que ele atingir é justamente essa mudança de estilo de vida. Eu gostaria até de perguntar para o Diógenes, né, como que é a abordagem que ele tem aí no dia a dia com relação a isso, né? O que ele costuma falar para o paciente com relação a esse tratamento adjunto aí, junto com as medicações, mas que talvez seja tão ou mais importante que a medicação em si, né? Antes de eu falar sobre o tratamento não farmacológico, eu queria até pegar um gancho, tá, para algo que você falou no início, tá, Tiago? Que é falar que a obesidade é uma doença genética é quase que um pleonasmo, né, digamos assim, é igual subir para cima, descer para baixo, né, porque realmente é uma doença poligênica, né, de origem poligênica. Então a gente já foram identificados mais de centenas de genes relacionados ao controle de fome, de apetite, parte hormonal também,
que estão relacionadas com a obesidade. Mas quando eu falo poligênico, eu quero dizer justamente isso, que não existe um único gene que seja responsável por um todo, né? Como se é um conjunto, na verdade, né? Que gera isso, mas novamente, genética não é sentença, né? Realmente tem muito a ver com o ambiente que o paciente está inserido. Por isso que é muito comum, muitas vezes, você ver dentro da mesma família, é o pai, é a mãe, são os filhos, todos com obesidade. Tá? E aí, novamente, o paciente às vezes chega no consultório, não, mas meio que conformado, né? Chega e diz, não, mas é como é genética, né, doutor? Isso aqui não tem muito o que fazer, não. Pois é, tem muito o que se fazer, porém é o que ninguém faz, que é justamente o famoso MEV, né, mudança de estilo de vida. Tá? Então, é uma parte, talvez a parte mais difícil de se mudar de um paciente, porque a obesidade geralmente se manifesta ali na terceira, quarta década de vida, ou seja, o paciente já tem todos um arcabouço de hábitos já bem consolidados, e é muito mais fácil você mudar o hábito quando mais jovem do que quando mais adulto, tá certo? Então, uma coisa que o paciente sempre questiona também é tipo assim, mas doutor, você vai me pedir os exames, né? Porque a obesidade ela é hormonal. Aí eu vou e concordo dizendo que é hormonal, porém não existe esse hormônio que a gente dose e vá justificar a sua obesidade. Claro, salvo exceções, que a gente sabe que tem obesidade de causa secundária, né? A síndrome de Cushing, acromegalia, também que podem justificar uma obesidade, mas, no geral, o paciente, né, na função de leigo, digamos assim, ele não entende essa diferença, né? Então, sim, é hormonal, é uma doença genética, mas também é uma doença ambiental, certo? E muitas vezes o paciente, quando a gente fala de tratamento, ele questiona também, doutor, qual o meu peso ideal? Então, essa é uma pergunta que eu não respondo na maioria das vezes, certo? Porque não é algo que interessa para a doença. Às vezes, para o paciente, ele quer ir em busca, tá? Mas para a doença não tem tanta importância assim, certo? Porque a gente trabalha em cima de metas. Então, sempre que eu vou falar para um paciente também, eu costumo até utilizar um estudo que eu tenho salvo, um estudo antigo, mas que mostra justamente o quanto de peso o paciente precisa perder para melhorar o que ele busca. Então, ele está buscando melhorar o quê? É uma glicemia, é um perfil lipídico, é medidas corporais. Então, a gente consegue isso através de 5% de perca de peso. Então, se um paciente que chega com 130 quilos para mim e ele pergunta qual o meu peso ideal, digamos que ele tenha 1,70 m de altura, o peso ideal dele vai ser em torno de 70 quilos. Tá? Então, você chegar para o paciente e dizer, olha, você tem que perder 60 quilos. Além de ser uma perca, digamos, inalcançável, digamos assim, até mesmo com cirurgia bariátrica seria difícil, né, chegar nesse peso, né, isso só vai gerar frustração para o paciente. E lembrando, aqui a gente precisa considerar a frustração como um ponto importante, porque também a obesidade tem suas causas e consequências psicológicas. Tá? Então, são pacientes que, no geral, já são frustrados, já sofrem com preconceito. Tá? Então, a gente tem que considerar isso também no tratamento. Então, eu sempre digo para o paciente, não, vamos trabalhar em cima de metas. Então, em 2 a 3 meses, eu quero 5% a menos do peso que você tem hoje. Certo? Então, ele já vê como uma meta alcançável. Então, você meio que transforma o tratamento também como se fosse um jogo. E isso melhora a adesão do paciente. Olha, em 3 meses eu quero 5%, em 6 meses eu quero 7,5%, 10%. Então, com 10% a gente já começa a ver melhora de esteatose hepática, de osteoartrite, de função sexual, de incontinência urinária, de mortalidade cardiovascular. Então, a gente tem que também ter esse trato com o paciente, entendeu? Então, quem está de fora da especialidade da endocrinologia, do tratamento da obesidade, às vezes não tem esse manejo, né? Então, só diz para o paciente, olha, você tem que perder 20, 30 quilos, por exemplo. Aí o paciente passa um mês, o paciente ou não perde ou perde 1, 2 quilos. E aí, como é que fica o psicológico do paciente para continuar o tratamento? Então, falar de tratamento de obesidade é também falar de adesão a longo prazo a esses tratamentos.
Exatamente, isso é interessante porque às vezes a gente não se toca que o principal, talvez, da abordagem é essa, não é estabelecer um peso ideal, como você falou, e sim uma meta de perda de peso. Isso vai de encontro com as novas diretrizes trazem. Puxando um pouquinho minha sardinha da ritmologia, quando a gente fala de fibrilação atrial, a gente tem essa meta, como você estabeleceu bem, de 10%. Isso é algo que é muito esclarecido, não importa necessariamente o peso ideal do seu paciente, e muito mais você ter a meta de perda de 10%. Isso é muito bacana e eu acho que é um novo guia que a gente tem que ter. Isso, e também falando um pouco mais sobre o tratamento não farmacológico, né? Aí o ideal é que o paciente também tenha ajuda de outros profissionais, tá? Principalmente o profissional da nutrição, tá? Porque o tratamento nutricional desse paciente, nutrológico, digamos assim, sobre as escolhas alimentares, e aqui o ideal é que tenha uma dieta hipocalórica. Ah, mas qual dieta? O paciente também fica buscando aquela dieta da moda, né? Mas a verdade é que não existe superioridade de uma ou de outra, tá? Uma dieta hipocalórica comum, fazendo um déficit de 200, 300 ou até 500 quilocalorias por dia, já é suficiente, porque o paciente consegue manter. Então, muitos pacientes perguntam sobre aquelas abordagens ou estratégias de jejum intermitente, né, que na maioria não faz o jejum intermitente, essa é a verdade, mas também não é superior a uma dieta hipocalórica comum, tá? E a verdade é que não vai existir uma resposta correta para todo mundo, né? Tem pacientes que se dão super bem com o jejum intermitente, tem pacientes que aderem melhor à dieta do Mediterrâneo e por aí vai, né? Então, a dieta que você tenha maior adesão a longo prazo é aquela que funciona, tá? E aqui a nutricionista é um profissional mais adequado para isso, até porque também é preciso ser trabalhado outras coisas que não só a alimentação em si. Por exemplo, tentar identificar os gatilhos desse paciente, tá certo? O que é que faz ele querer comer aquele doce, aquele salgado fora de hora, mesmo sem sentir fome. Então tem que ser trabalhada essa parte de gatilhos também. E também velocidade de mastigação, tá? Então os pacientes com obesidade, eles têm esse hábito também de comer mais rápido, comer num intervalo de tempo menor, porque às vezes não está concentrado na comida, então é preciso ser trabalhado todas essas nuances, tá? E quando a gente fala de exercício físico, né, por exemplo, para recomendações da OMS no geral, né, da Organização Mundial da Saúde, para manter saúde, principalmente saúde cardiovascular, ele tem uma recomendação genérica de 150 minutos de atividade moderada por semana. Mas quando o assunto é perder peso, né, a gente tem que ser um pouco mais intensivo nisso, tá? Então a gente busca 200 a 250 minutos por semana de atividade moderada e o ideal que seja mesclado, né? 2, 3 dias de atividade de resistência, tá? E o restante do tempo de atividade aeróbia, tá? Seja uma caminhada moderada, corrida, bicicleta, natação, seja o que for. Bacana, isso é algo que às vezes a gente não se toca, especificamente a gente da cardiologia ou de outras especialidades, em entrar nesses tópicos que você comentou. Muito legal. E agora falando um pouquinho já, entrando no tópico do ponto de vista de manejo farmacológico propriamente dito, existem várias medicações hoje em dia na nossa prática clínica que estão relacionadas. Existem as medicações clássicas que se utilizou previamente já muito, era inclusive o que tinha, inclusive como você comentou bem o tema do episódio, muitas já foram até descontinuadas. Existem as medicações novas. Falando um pouco sobre elas, né? Existe classicamente o Orlistat, existe uma medicação que já existia no mundo, né, na prática clínica antes, mas que chegou relativamente recente no Brasil, que é o naltrexona bupropiona, sem ter nenhum tipo de conflito de interesse. No Brasil, ela entra pela marca do Contrave. Existe a sibutramina, que é uma das medicações mais tradicionais relacionada ao tratamento de obesidade, que cada vez mais ela tem caído, né, a sua utilização. Especificamente a diretriz nova, ela traz uma recomendação em 2B, e tentar especialmente para o paciente de alto risco cardiovascular em que ela é contraindicada, tá? Mas quando a gente fala de medicações para tratamento de obesidade, hoje a gente não pode deixar de falar das novas medicações, especialmente as medicações injetáveis, que
estão cada vez mais surgindo opções até de via oral, que são os análises de LP1 e análise de LP1 GIP. Tá? Classicamente, quando a gente fala dessas medicações, quero trazer especificamente, inicialmente, 2 estudos, o estudo SCALE e o STEP1, que estão relacionados aos análises de LP1, especificamente liraglutida e semaglutida, em que houve aquele primeiro passo inicial da perda de peso mais importante. Quando a gente viu inicialmente que essas medicações teriam um potencial muito grande de perda de peso em populações obesas não diabéticas. Tá? E quero trazer também o SURMOUNT, né? Os estudos SURMOUNT todos estão relacionados diretamente ao estudo da tirzepatida e quero trazer inicialmente o SURMOUNT-1, que está diretamente relacionado à perda de peso com essa medicação. Esses estudos foram marcos no tratamento da obesidade, inclusive dando início a diversos outros estudos com tratamento de outras condições, como síndrome apneia obstrutiva do sono, relacionada à insuficiência cardíaca, especialmente insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, que foram diretamente relacionadas à melhora de qualidade de vida e, principalmente, diminuição de desfechos cardiovasculares. Tá? Diógenes, além dessas medicações que a gente fala bastante, eu queria que você comentasse um pouco sobre também as outras medicações, especificamente o inibidor do DPP-4, o ISGLT2, que já está muito da prática do cardiologista, tanto para ECFEP como para ECFE, mas existe algum papel nessas medicações do ponto de vista de perda de peso? O DPP-4 é uma medicação neutra, e a SGLT2 tem um papel diretamente numa doença cardiovascular. Nos conta aí. Então, Pedro, é uma pergunta bem interessante, porque realmente a gente vê muito na prática a prescrição, né? Virou quase rotina agora, tanto do médico da atenção primária, quanto do endocrinologista, quanto do cardiologista, a gente atentar para risco cardiovascular, né? Então, falar de risco cardiovascular e não falar, por exemplo, do inibidor de SGLT2, não existe mais isso, né? Então, realmente, a gente vê muito na prática a prescrição de inibidor de SGLT2, inclusive nos pacientes que não têm condições de usar um tratamento para obesidade, às vezes se passa meio que de forma off-label também o inibidor de SGLT2, mas, assim, lembrando que essa medicação, né, o inibidor de SGLT2, ele é prescrito principalmente no contexto em que o paciente tem diabetes. Tá? Eu sei que não é o foco do podcast de hoje, mas o paciente com diabetes e que tem obesidade, ele responde pior em termos de perca de peso em relação ao paciente que não tem o diabetes. Tá? Não sei se isso é claro para vocês, mas para nós da endocrinologia isso já é bem definido. Então, se você pegar um estudo de uma dessas medicações, mesmo as mais modernas, que com os análises de GLP-1 ou GIP, nos estudos que utilizaram pacientes com obesidade sem diabetes e obesidade com diabetes, os pacientes respondem pior aqueles que têm diabetes, tá? Então, assim, no geral, o inibidor de SGLT2, nos estudos, provocou uma perca de peso discreta, certo? A perca de peso é bem discreta. O inibidor de DPP-4 realmente é mais neutro, tá bom? No peso, realmente não tem essa perca de peso. Mas com o inibidor de SGLT2, eu já vi pacientes, até mesmo pacientes com apenas um sobrepeso leve, de você iniciar o inibidor de SGLT2 e ter uma perca de peso até considerável, digamos assim, 3, 4 ou 5 quilos, tá? Ao passo que você passa para outro tipo de paciente e ele não tem perca de peso alguma. Então isso é bem variável, mas nos estudos clássicos, né, seja com empagliflozina, dapagliflozina ou até canagliflozina, né, a perca de peso girou em torno de 1 a 2 quilos no máximo. E aqui eu queria fazer um destaque interessante, porque na prática a gente vê muito desse tipo de prescrição, que é a junção do inibidor de DPP-4, um paciente que já usa o inibidor de DPP-4, tá certo? E você vai iniciar uma terapia baseada em incretina, outra, digamos assim, né? Seja com a semaglutida ou a tirzepatida, tá certo? Então, na verdade, recomenda-se não juntar essas duas terapias, tá? O inibidor de DPP-4 e os análogos de GLP-1. Por quê? Porque acaba sendo duas terapias baseadas em incretinas, tá certo? Então, quando a gente fala de fisiopatologia, né, a gente vai ter a molécula do GLP-1, tá certo? Que vai se ligar no seu receptor de GLP-1, mas existe uma enzima que degrada esse GLP-1, que é justamente a DPP-4.
Então, se você utilizar um análogo de GLP-1, você quer potencializar o efeito no receptor de GLP-1, e quando você usa um inibidor de DPP-4, você quer aumentar as concentrações do GLP-1. Né? Até faria sentido, digamos assim, você utilizar as duas terapias para ter um efeito maior, digamos assim, mas os próprios estudos não teve seja no de diabetes, seja no de obesidade, não teve, por exemplo, você não baixou mais a hemoglobina glicada do paciente porque fez essa combinação, você não potencializou a perca de peso do paciente fazendo essa combinação, certo? Então, se vê muito na prática, por exemplo, o inibidor do DPP-4, geralmente com a metformina ou com a própria empagliflozina, digamos assim, combinado, certo? E aí você acrescenta o análogo do GLP-1. Então, nesses casos, até para melhorar a questão do custo para o paciente, você descontinua o inibidor do DPP-4. E o Bacana, isso Diógenes, aí diferente, né? pro cardiologista entender, é igual passar nitrato para quem está usando inibidor de fosfodiesterase, É né? exatamente, tipo Boa, isso. Então, Tiagão, assim, boa, gostei. gostei. Tá certo? Então, é justamente isso. Então, você vê muitas vezes na prática, você encarecendo o tratamento para o paciente. O paciente, às vezes, tira de onde não tem, certo? Tira de onde não tem para seguir aquele tratamento que o médico de confiança recomendou, porém, poderia ser feito de uma forma melhor, digamos assim. Boa, isso aí é um insight diferente, bem bacana. Isso aí. Falando de SGLT2, né, uma medicação aí que a gente roubou da endocrinologia, a gente não pode deixar de falar, né, dessa questão da insuficiência cardíaca, né? A obesidade, a insuficiência cardíaca são doenças que se correlacionam muito, né? Tem aquela questão que a gente falou, né, do paciente que está ali com sobrepeso, obesidade, isso faz piorar os sintomas, né, de dispneia, e tem uma íntima relação aí da obesidade com o desenvolvimento, principalmente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é a ICFEP. Falando especificamente da ICFEP, essas medicações aí que o Pedrão acabou de citar, né, dessas novas medicações, os análogos do receptor de GLP-1 e os coagonistas de GLP-1 e GIP, que é a tirzepatida, elas possuem evidências robustas aí no tratamento da ICFEP, né? Tem o estudo, o STEP, HFPF e o SUMMIT, que comprovaram, né, o uso dessas medicações nesse cenário de ICFEP, e o SGLT2 já é uma medicação até um pouco mais, tem algum tempo a mais, né, que a gente já sabe que tem evidência, né, o DELIVER, o Emperor Preserved, que são estudos que comprovaram o uso dessas medicações nesse cenário, então todas elas têm aí recomendação 1A para uso na ICFEP. Então, para a ICFEP, não há dúvida que essas medicações ajudam e ajudam muito. Inclusive, né, o inibidor de SGLT2, a gente já tem aí maior, já é mais difundido para uso, e inclusive para o paciente diabético, a gente tem a opção, né, disponível pelo SUS. Com relação a ICFER, o cenário muda um pouco, né? As evidências são controversas, eu diria assim, e o uso dessas medicações tem que ser feito com muita parcimônia. Por quê? A ICFER é uma fisiopatologia completamente diferente da ICFEP, né? Então, a gente é um paciente que tem uma fragilidade muito maior. A ICFER, o paciente já lida com um quadro de caquexia, perda de massa muscular pela própria doença, a parte gastrointestinal tem hipoperfundido, ele já tem uma alteração de motilidade, então essas medicações tendem aí a piorar ainda mais os efeitos colaterais, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, e tem a questão de perda de peso também, né, talvez para aquele paciente com ICFER que tenha uma obesidade importante, para ele seja interessante perder peso, mas tem que tomar cuidado naquele paciente que talvez ali tenha um sobrepeso, essa perda de peso pode provocar ali uma perda de massa magra, uma perda de massa muscular ali associada, isso talvez para o paciente com ICFER não seja tão interessante. Para citar aí, tem 2 estudos, né, que a gente viu essa correlação, um deles é o estudo que chama FIGHT, e um outro estudo também que a gente tem, esse não foi não tanto desfecho clínico, mas mais laboratorial, de exames, que é o LIVE, que mostraram ali resultados no mínimo controversos. Não teve diferença estatística, mas
teve em números absolutos um aumento de internação nos grupos com ICFER. Então, e esses estudos excluíram aquele paciente ICFER com classe funcional 4. Então, nesse perfil, pensar bem, usar com parcimônia aí, não é que a medicação não seja efetiva, principalmente naquele paciente obeso, mas o cenário é completamente diferente. Na ICFEP, não há dúvida, mas na ICFER, usar com muito cuidado. Uma outra coisa também que é recente é que o score de risco Prevent, que a diretriz de obesidade recomenda, ele classifica lá o paciente em alto risco de IC. E nesse paciente, mesmo que ele não tenha um diagnóstico de IC, mas ele tem alto risco de desenvolver IC, as medicações também são indicadas, né? Tanto aí os análogos de LP1 quanto os coagonistas e inibidor de SGLT2 também estão indicados nesse cenário para o paciente de alto risco, né? E falando assim nessa questão da IC, queria saber do Diógenes, né, se é comum ele ter contato, né, com pacientes com insuficiência cardíaca. Acredito que a ICFEP seja bem prevalente ali entre os pacientes que ele atende, né? E como que você enxerga do ponto de vista da endócrino esse paciente com insuficiência cardíaca? Hoje eu trabalho numa clínica essencialmente de cardiologistas, né, com mais de 20 cardiologistas. Então dá para se imaginar que eu realmente recebo bastante paciente com essa finalidade, né, de tratar uma obesidade num contexto de uma insuficiência cardíaca ali de fração de ejeção preservada, né, que realmente é, é, são doenças diferentes, né? A ICFEP da ICFE são doenças diferentes, então muitas vezes a ICFEP, né, ela é um contínuo ali de uma mesma doença, seja de um diabetes não controlado, de uma obesidade moderada a severa, que está diretamente relacionada com a gênese dessa insuficiência cardíaca, né? Então, quando começaram os primeiros estudos, né, que você viu uma melhora, seja do ponto de vista de mortalidade cardiovascular, seja do ponto de vista de qualidade de vida, né, você diminuindo os sintomas de C, diminuindo a quantidade a frequência de hospitalizações, então a gente começou a ver bastante a prescrição dessas medicações, né, nesse contexto. E será que é só por causa da perca de peso? Não, certo? A gente vê um efeito direto dessas medicações, até que a gente chama de efeitos pleiotrópicos, né? Então, além de você reduzir o peso corporal, você reduz a pressão arterial ali em 3 a 6 milímetros de mercúrio, né? Você reduz parâmetros de inflamação sistêmica, como você falou lá no início, né? Tem cada vez mais sendo estudados marcadores pró-inflamatórios que mostram um aumento do risco cardiovascular do paciente. Então, a gente vê nos estudos, né, as análises secundárias, redução desses parâmetros de inflamação sistêmicas, tem melhora modesta, mas melhora de perfil lipídico e também redução de resistência insulínica. Então, basicamente, você vê um tratamento completo, digamos assim, da aterosclerose, né, e, consequentemente, espera-se que vá melhorar os parâmetros também relacionados à insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que foi isso que mostrou justamente nos estudos o STEP-RFPF e o SUMMIT, né? Com a semaglutida e a tirzepatida, respectivamente. Tá? E falando ainda por que essa melhora é esperada, porque justamente se você vê todos os outros estudos, né? Então a SEMA hoje tem a semaglutida, a tirzepatida tem indicação no diabetes ou obesidade com ou sem diabetes, melhora também no caso da tirzepatida, tem um estudo que é o SURMOUNT-OUSA, né, que melhora a apneia obstrutiva do sono, que também está relacionada com a ICFEP, tá? E na sua área aí da cirurgia cardiovascular, né, a gente também tem uma melhora no caso da semaglutida, com a melhora de doença arterial periférica, tá? Então, tudo isso contribui para a melhora da insuficiência cardíaca, né? Mas, novamente, por questões até de bom senso, né, digamos assim, e também porque ainda a gente vive uma era de ouro da medicina, de estar vendo o desenvolvimento dessas medicações que começou lá em 2005, né, com a exenatida. Então, a gente vive uma época de ouro de estar vendo ao vivo, digamos assim, tá certo? O desenvolvimento e a comprovação científica dessas medicações, tá certo? Então, tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir sobre essas medicações e vem descobrindo cada vez mais,
E, no momento, a gente tem esses dados para mortalidade cardiovascular e Cefep, mas ICEFER ainda não. Aí é uma outra doença, né, que ainda precisa de um pouco mais de parcimônia e detalhes nos estudos. Na ICFE, a gente vê muito, o Thiago pode comprovar, o paciente que ele tem um pouco mais de massa muscular, uma periferia mais adequada, ele tende às vezes a ser mais oligossintomático, né? Ele tende a ter menos sintomas. E talvez, né, quando a gente atua especificamente com o análogo de LP1, o coagonista de LP1 GIP, que um grande limitador dele, que é algo que a gente até vai comentar um pouco mais para frente, é a perda de massa magra, né? E muitas vezes a gente pode estar tirando esse componente compensatório do paciente e limitando a qualidade de vida dele. Mas, Jorge, então vamos falar agora da prática clínica. Como é que a gente usa essas medicações, que perfil de paciente, o que é que eu tenho que me atentar? Sobre aquelas medicações clássicas, né, o Orlistat, o naltrexona bupropiona, sibutramina, ou até mesmo alguns estudos que estão relacionados, inclusive, com o Venvance, né, marca, como eu disse, a gente não tem nenhum conflito de interesse aqui, mas qual o espaço nos tempos atuais para essas medicações, qual o tipo de população que tem mais benefício, tratamento associado a elas, às novas medicações injetáveis, como é que você lida com isso na sua prática clínica? Então é um tema bem complexo e por isso a maioria dos médicos preferem, pelo menos os médicos que têm noção do tratamento e da complexidade desse tratamento, é o que justifica muitas vezes a inércia do tratamento. Então, é justamente são muitas variáveis para você lidar com isso, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é você selecionar aquele paciente que tem a indicação de fazer alguma terapia, tá certo? Então, não é para todo mundo, né? Novamente, não é para aquela pessoa que quer perder alguns quilos para ir para uma festa, um casamento, um evento, no final de ano, ficar sarado no verão. Então, não é para esse tipo de paciente. Então, essas medicações, seja elas qual for, são indicadas para paciente com obesidade definida pelo IMC, ou então um sobrepeso, tá, significativo, um IMC acima de 27, com alguma comorbidade relacionada ao peso, né, que seja causada ou agravada pelo excesso de peso, né, seja um diabetes, um pré-diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, tá, tudo isso, tá. E aí, se o paciente tem indicação de tratamento, você vai definir qual aquela que se encaixa melhor para o paciente. E aí, nesse sentido, né, de ver qual é que se encaixa melhor para o paciente, você vai considerar as comorbidades. Então, num futuro não tão distante, a definição do tratamento da obesidade vai ser essa. Tá? Então, é obesidade, mas tem mais o que além da obesidade? É obesidade e diabetes, tem essas medicações que são mais indicadas. É obesidade e osteoartrite de joelhos, tem essas aqui que são mais indicadas. Obesidade com apneia do sono moderada grave, tem essas medicações. Então, no futuro, a gente vai definir melhor o tratamento assim, tá? Mas hoje, talvez um ponto muito importante é o custo, tá? Então, é algo que é muitas vezes não levado em conta na hora da prescrição, tá certo? O custo para o paciente. Eu já vi prescrição o doutor lá, o cardiologista passou tal medicação aqui para mim, mas eu não fiz uso não. Por quê? Pelo custo. E quando você vai ver, é uma semaglutida, é uma tirzepatida, ou seja, às vezes você até indicou bem a medicação, mas não levou a questão do custo para o paciente. Então, a melhor medicação para o paciente é aquela que ele toma, tá? Então, quando eu vou indicar meus tratamentos para o paciente, eu sempre dou todas as opções, tá? Eu falo para o paciente, ó, a gente tem medicações em 4 faixas de preço, vamos dizer assim, para início de tratamento, tá? Então, eu costumo dizer, ó, a gente tem medicações da faixa de preço dos 100 a 200 reais, medicações ali na casa dos 600 reais, dos 1.000 reais e de 1.400 a 1.800 reais. Qual desses que cabe no seu bolso? Então tem que ser uma das perguntas iniciais, porque senão a gente nem avança, a gente nem pensa no que seria a melhor opção para a doença do paciente, e sim para o paciente, tá? Então é algo que tem que ser considerado. Então quando a gente fala de terapias mais acessíveis, ali na casa dos 100 reais, aí a gente vai pensar, né? No Orlistat, numa sibutramina, tá?
Tem até associações off-label que a gente faz baseada em experiências, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que lá eles têm a associação fentermina com topiramato, né, e aqui a gente faz essa associação meio que off-label da sibutramina com o topiramato, certo? A gente chama carinhosamente de sibamato, digamos assim. Tá? E tem também bons resultados, mas, novamente, você tem que considerar se o paciente pode, que a gente já viu que, por exemplo, que a sibutramina tem algumas contraindicações importantes, uma hipertensão arterial não controlada, paciente com risco cardiovascular alto, por exemplo, se tem diabetes, também pacientes mais idosos, ali acima de 65 anos, ou então que já tiveram histórico de AVC também não podem, tá? Então, a gente tem que considerar essas variáveis. Já ali na casa dos 500 a 600 reais, a gente vai ter a associação da naltrexona com a bupropiona, também que tem segurança cardiovascular comprovada, tá certo? Então pode ser utilizada também. Na casa dos R$ 1.000, aí a gente vai mais para semaglutida subcutânea, tá? E acima disso ali, uma dose inicial de 2,5 da tizepatida, R$ 1.400 em média, e a dose de manutenção mínima, né, que seria a tizepatida de 5 miligramas, na casa dos R$ 1.800, certo? Então, a gente precisa considerar tudo isso no momento da prescrição, tá certo? E aí, às vezes o paciente, mas qual é a melhor medicação? Qual é a que faz perder mais peso? Eu posso qualquer uma dessas opções, mas no tratamento, qual é a melhor opção? Então, realmente a gente tem uma superioridade nessa sequência, né, de maior superioridade para menor superioridade, digamos assim. Então, a tizepatida, depois a semaglutida, depois a liraglutida, certo? E existe o que é preconizado nos estudos e o que a gente faz na prática, considerando que o tratamento é algo bem individualizado. Então, nos estudos, é preciso haver protocolos mais rígidos, até para garantir como é que eu posso dizer? Garantir a avaliação dos resultados. É preciso que os pacientes tenham feito basicamente o mesmo protocolo. Então, o que a gente vê para esses análogos de GLP-1 e o GIP é um escalonamento mensal, certo? Da dose. Tá? Então, mês a mês, você vai subindo a dose dessas medicações semanais até chegar nas doses alvos dos estudos. Tá? Então, no caso da semaglutida, a gente demora 5 meses para chegar nas doses-alvo para a obesidade, né, que é 1,7 e 2,4 miligrama. No caso da tizepatida, né, demora 6 meses até a gente chegar na dose máxima dos estudos, que foi 15 miligrama, mas nos estudos também foi avaliado as doses de 10 e de 5 miligrama, tá? Mas o que a gente faz na prática é considerar principalmente o perfil de tolerância do paciente. Então, tem paciente que, por conta de uma náusea muito intensa, uma fadiga muito intensa, ou até vômitos, constipação, ou até mesmo diarreia, pode causar os dois mundos, digamos assim, a gente não consegue subir a dose seguindo esse protocolo. Tá? Então, por isso que você prescreve a medicação e o paciente tem que sair dali com uma data marcada para retorno, para um acompanhamento seguinte, tá? No máximo um mês, porque justamente você quer ver como é que serão os próximos passos, tá? Então, o que a gente vê muito na prática são essas progressões off-label, digamos assim, mas que não são tão off-labels assim. O princípio do tratamento, principalmente no contexto da obesidade, né? Eu sei que vocês cardiologistas gostam de chegar na dose alvo dos estudos, né? Digamos assim. É sempre a nossa meta, né? Exatamente. Mas aqui, né, quando o contexto é muito só obesidade, né, a gente também tem que considerar fazer essas doses menores, tá? Que às vezes são doses de estudos também, que foram testadas em estudos, mas que você tem que considerar a tolerância do paciente. Então, é muito comum a gente fazer dessa forma também. Começa com a dose mínima, o paciente tolera bem, segundo mês você vai para a dose maior, aí o paciente já nauseia muito, tem mais efeitos colaterais, e aí você diz, não, vamos passar mais 4 semanas utilizando essa dose antes da gente progredir para a próxima dose. Então, é muito comum fazer isso.
Tá? E aí o paciente, por exemplo, está usando a dose de semaglutida de 1 miligrama e você quer ir para doses de 1,7, 2,4, mas você já tentou, repetiu essa estratégia e mesmo assim o paciente não tolerou o aumento da dose, então você deixa o paciente na maior dose tolerável. Esse é o princípio do tratamento da obesidade. É manter a fome e o apetite do paciente controlados como é que eu posso dizer, na menor dose possível ali, tá certo? Você vai controlar isso e também na maior dose que o paciente consegue tolerar, tá? E também é muito comum associações, tá? É muito comum, por exemplo, o paciente também não conseguir progredir a dose de uma semaglutida, tá certo? Mas aí o paciente também tem um fenótipo alimentar, é algo que também que não é muito do mundo de vocês, mas nós no consultório avaliamos bastante o fenótipo do paciente, que seria saber se o paciente tem mais aquele perfil alimentar hiperfágico, emocional, hedônico, beliscador. Então a gente avalia tudo isso porque tem medicações, tá certo, que funcionam mais para um fenótipo do que para outro. Então é muito comum você ver associações também de um análogo de GLP-1 com uma naltrexona bupropiona, certo? Que teoricamente tem uma ação melhor nesse fenótipo emocional do paciente, digamos assim, certo? Então é possível sim associações, tá? Claro, nunca você vai fazer uma associação de um análogo de GLP-1 com outro análogo de GLP-1 ou GIP, usar uma semaglutida com a tizepatida, tá certo? Existe a opção também dos análogos de GLP-1 orais, tá certo? Então, no Brasil, a gente tem a aprovação da semaglutida oral, certo? Que de nome comercial Ribelsus, tá certo? Que tem a aprovação de bula somente para o diabetes, tá certo? Até a dose máxima ali de 14 miligramas. Mas o FDA, né, lá nos Estados Unidos, ele já tem a aprovação das doses para obesidade, da mesma molécula, só que para obesidade, e lá eles têm outro nome, que é o Wegovy Pill, tá? Nas doses de 25 miligramas e 50 miligramas para obesidade, mas ainda não é nossa realidade aqui no Brasil. Então, a gente tem o uso off-label, vê muito uso off-label para obesidade, não só diabetes, mas para obesidade, tá certo? Mas de bula não tem essa indicação formal. Bacana, né? E é interessante que a gente não tem essa, às vezes, essa noção, né? Não é tanto da nossa prática, né? E uma dúvida até prática também. Esses pacientes que têm esses efeitos colaterais gastrointestinais, muitas vezes intolerância, plenitude gástrica, dá um pouco de náusea. Você tende a associar outras classes de medicações, exemplo, o famoso Nausedron, bromoprida, para tentar melhorar a tolerabilidade, ou o paciente que tende a apresentar esses sintomas, ele vai apresentar até o fim do tratamento, é só naqueles dias iniciais, como é que você aborda isso? Olha, a resposta para isso, nada baseada em evidência, claro, né? Porque Certo. afinal é um tratamento sintomático, digamos assim. Mas o que se sabe é que, principalmente no caso da semaglutida, é, o- existe um pico, certo, de concentração de nível de medicação na circulação nos primeiros 3 dias, certo? E isso tende a acontecer principalmente no início de tratamento. Se o paciente é virgem de tratamento, você vai iniciar, então é importante você orientar ele isso, tá? E toda vez que ele aplicar ali a medicação semanalmente, é possível que ele tenha nesses primeiros 3 dias, porém, o organismo ele vai adquirindo uma certa tolerância, tá certo? A esses efeitos colaterais. Então, o paciente, ele é bem comum, né? Eles falarem para a gente que, é só nos primeiros 3 dias que eu sinto alguma coisa, depois eu fico tranquilo, e já nas últimas semanas não estou mais tendo, tá, os efeitos colaterais, tá, digamos assim. Então é algo que realmente você vê uma melhora gradual desses sintomas ao longo do tempo. Porém, tem a gravidade desses sintomas. Então, realmente, se o paciente está tendo uma náusea que o impede de comer realmente, tá certo? Não estou conseguindo comer porque estou muito nauseado, é uma náusea no mínimo moderada. Então, nesses casos, você vai orientar o uso de sintomáticos. Então, você pode utilizar uma ondansetrona, uma metoclopramida, tá certo? Para controle, principalmente nesses primeiros 3 dias que é administrado. Também sem nenhum problema. E mesmo assim, caso persista, né, você vai tentar
tentar fazer com que o paciente permaneça na medicação até o máximo que ele tolere, digamos assim. Aí, realmente, se ele não tolerar, se ele chegar para você e pedir, não, doutor, não quero mais, não estou aguentando mais, aí realmente não tem alternativa quanto a isso, né? Mas, por exemplo, não existem medidas específicas para cada um desses efeitos colaterais, né? Então, se o paciente tem náusea ou vômito, você vai usar um antiemético. Se o paciente tem diarreia, medidas ali para diarreia aguda mesmo, tá? Para prisão de ventre, né, constipação, você pode recomendar também um aumento do consumo de fibras, que parece coisa simples, né? Mas não é, na prática não é, bater meta de fibras não é fácil, tá certo? Até de utilizar alimentos específicos, então a gente vê hoje que o kiwi, por exemplo, já tem uma comprovação realmente científica de que melhora a constipação, não só nos pacientes que fazem uso dos análogos, mas também constipações de outras etiologias, tá? E realmente existem constipações realmente bravas, viu? Já vi paciente precisar ir no pronto-socorro por conta de fecaloma com essas medicações, só para vocês terem noção. Nossa, isso Paciente aí. jovem, inclusive, paciente jovem, tá? Então, realmente, você tem que explicar, né, para esses pacientes que existem, né, esses efeitos colaterais e que precisam ser tratados, tá? Também existem ali efeitos no local de aplicação, mas esses também tendem a ser mais tranquilos. Excelente. E, Diógenes, até uma dúvida que às vezes eu tenho, assim, né? Às vezes a gente recebe esses pacientes que estão usando essas medicações. Existe alguma preocupação específica que a gente tem que ter em relação a exames? Alguma coisa que eu tenho que pedir para esse paciente? Alguma coisa que no dia a dia eu não posso deixar passar? Então, vamos lá, isso é uma pergunta bem interessante, mas também não tem muito respaldo na literatura. Existem exames que eu tenho que ter em mãos antes de prescrever essas medicações? Assim, o melhor exame, na verdade, é o exame do paciente, até começando pela própria anamnese. Então, você não pode deixar de perguntar se o paciente tem histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide. É uma contraindicação para o uso da medicação, porque em roedores, aí vamos lá, você vê que os estudos em roedores, né, essa associação, que existem receptores do GLP-1 lá nas células C da tireoide, tá? E que em roedores houve um aumento, uma proliferação dessas células e um aumento da incidência de câncer medular de tireoide, que é um câncer muito específico, não é qualquer câncer de tireoide, tá? Então, para pacientes que têm esse histórico, seja pessoal ou familiar, tá certo? Até mesmo de neoplasia endócrina múltipla, tipo os 2A e 2B, que para quem não lembra, o 2A é a associação de carcinoma medular de tireoide, o feocromostoma e o hiperpara. E no caso da 2B, a gente vai ter a associação do carcinoma medular de tireoide, do feocromostoma e dos neuromas mucosos, ou seja, que isso aqui você vê no exame físico também. Tá? Então, faça uma palpação de tireoide, veja se tem algum nódulo. Eu sempre também peço, pelo menos uma vez na vida também, uma ultrassom de tireoide, para justamente a gente fazer um certo rastreio, certo? No exame físico, vá atrás também desses neuromas de mucosa ali, que vai estar mais na língua, na mucosa jugal aqui da boca, tá certo? Existe uma preocupação também quanto à retina, tá certo? Que existe realmente, houve alguns casos relatados de uma neurite óptica isquêmica não arterítica, famosa NION, tá certo? Com o uso dessas medicações, tá certo? Que assim, parece haver um aumento da incidência, mas também é raro, a incidência é rara, tá certo? E aí, nesses estudos que foi visto esse aumento da incidência, né, existe a oftalmologia, principalmente, tá atrás disso, que justamente tentar identificar algum preditor, tá certo, que faça dizer, esse paciente tem maior risco de fazer uma isquemia, tá certo? Então, tem muita coisa sobre o tamanho da escavação óptica, tá certo? Mas nada muito definido quanto a isso. Mas, de fato, se pede, principalmente no contexto de diabetes, né? Paciente que já tem alguma doença da retina, tem retinopatia diabética, que pelo menos esteja atualizada. Então, a gente sabe que a frequência deve ser anual, então, pelo menos, se tiver um dos últimos 12 meses,
é tranquilo a gente fazer uso da medicação. Mas também a gente tem que ficar com cuidado no uso naqueles pacientes que têm uma hemoglobina glicada muito alterada, sei lá, acima de 9, 10. Então, sabe-se que quando você melhora muito rapidamente a glicemia desse paciente, pode haver uma piora inicial da retinopatia, mas no longo prazo compensa, porque você reduz a progressão da retinopatia. Mas no curto prazo, muitas vezes por conta dessa melhora glicêmica, você pode ter uma piora da retinopatia diabética. Então, pelo menos que esteja atualizado esse rastreio antes do início da medicação. Afinal, essa neurite isquêmica, né, digamos assim, neurite óptica isquêmica, ela pode gerar uma perca de visão, né, isso definitiva. Então, é uma complicação grave, digamos assim. E também a gente tem que atentar para a função renal do paciente. Então, nos estudos, eles utilizam geralmente uma taxa de filtração acima de 30, tá certo? Geralmente eles excluem dos estudos, até por questões de bom senso mesmo, né? As doenças renal crônicas estágio 5, tá? Então, não costuma fazer nesses pacientes, porque pode haver um quadro de desidratação gerado por vômitos, diarreia, e isso poderia piorar uma função renal ali do paciente. Então, nesses pacientes costumam ser excluídos, mas a medicação, ela até é excretada, né? Essas medicações, elas são excretadas via renal. Porém, ela é quase 100% metabolizada no organismo, atuando ali nos seus receptores, tá? Então, quando ela vai ser excretada por via renal, então já são metabólitos inativos, digamos assim. Então, você não tem um comprometimento da função renal por conta diretamente da medicação, certo? E sobre contraindicações ali de bula mesmo, né? A gente falou já do carcinoma medular de tireoide, mas também o diabetes tipo 1 não é recomendado, por questão de falta de estudos mesmo. Mas naquele paciente de diabetes tipo 1 com obesidade, um sobrepeso significativo, alguns endocrinologistas acabam prescrevendo a medicação, porque, como a gente falou, essa medicação tem outros efeitos pleiotrópicos, então reduz o glucagon, né, melhora a proteção cardiovascular e renal. Então, é mais por falta de estudos mesmo, mas provavelmente é seguro utilizar nessa população, tá? Excelente. Diógenes, agora falando um pouco sobre as novas medicações, né? O que está surgindo de novo por aí? Medicação retatrutida, bimagrumab. Conta aí o que vem de novo aí no futuro. Ah, Pedrão, então é o seguinte, ó, tem muita medicação surgindo, muita molécula até sem nome ainda surgindo, né? Então, eu sei que não é o foco desse podcast a gente falar sobre a fisiopatologia, mas tem muita coisa envolvida nas vias de regulação de fome, apetite, saciedade, insulina, glucagon. Então, essas moléculas GLP-1, GIP, glucagon, todas estão implicadas e sendo alvos dessas novas medicações. Temos também a amilina, que é produzida lá nas células beta-pancreáticas também. Tem a miostatina também, que tem sido um alvo também, tá certo? Já vou comentar. Então, por exemplo, a mais comentada talvez seja a retratutida, tá certo? Porque é um triplo análogo, GLP-1, GIP e o glucagon, tá certo? Então, os estudos são bem promissores na perca de peso, com média de perca de peso além da casa dos 25%, que a gente até então só conseguia com cirurgia bariátrica. A gente tem também outras moléculas, né? A própria cagrilintida com semaglutida, uma associação, que é um análogo da amilina, cagrilintida. A gente tem o maritide, a mazdutida, e mais recentemente a gente tem os antagonistas da miostatina. A miostatina é uma molécula que, quando ela é estimulada, digamos assim, ela promove a preservação do músculo no contexto de perca de peso. Então, miostatina. Então, você para o músculo, né, de perder, digamos assim. Então, você utilizar um agonista nesse sentido, né, você acaba reduzindo uma complicação meio que esperada de qualquer tratamento de perca de peso. Seja de perca de peso, ou seja, só com dieta ou atividade física, você vai perder de 15% a 45% de cada quilo de peso que você perde é massa magra. Tá certo? Então, a pergunta não é mais
como é que faz para o paciente perder peso? A pergunta agora, as próximas perguntas serão, como que faz o paciente perder peso e preservar a massa magra? Acho que esse é o grande X, né? E aí, como você comentou lá no início, né, no contexto da ICFER, é particularmente interessante. Tá? Então, a gente tem tudo isso, mas é coisa para 5, 10 anos, talvez, a gente ter essas medicações realmente no mercado. Lembrar que não existe nenhum tipo de remédio desse no mercado, não tem nada comercializando ainda, né? Isso é muito bom lembrar, né? Eu acho que até esses que já tem no mercado, né? A patente do análogo GLP-1 caiu agora, né? E a patente do análogo GIP-GLP-1 ainda é vigente, né? A gente só tem o Mounjaro como ali a tirzepatida sendo comercializada, né? Então, qualquer coisa fora disso é, assim, clandestino, digamos assim. Exato. Assim, até a manipulação de biológicos aí é um ponto interessante, porque a semaglutida é uma medicação biológica, tá? Então, essa realmente não é permitida a manipulação. Mas a tirzepatida aí é uma medicação mais sintética, né? E aí é permitida a manipulação, mas não é permitida a manipulação em larga escala, que é o que a gente está vendo. É tipo assim, é permitida a manipulação em doses específicas, assim, o paciente respondeu bem uma dose mais baixa, mas não conseguiu ir para a dose maior, então você manipula uma dose intermediária. Então, deveria ser uma exceção. Mas aí, obviamente, a gente está no país do jeitinho, né? Então, a gente vai ter muita manipulação nesse sentido, tá certo? E realmente atentar que qualquer medicação vendida fora de farmácia, teoricamente, é uma medicação clandestina, ilícita, e não é recomendada. Então, no meu consultório, não prescrevo nada disso, né? Digamos assim. Então, mas você vai ver muita gente usando e perdendo peso com essas medicações. Mas aí uma analogia que eu costumo fazer é, tipo, você vai abastecer seu carro, o local certo para você abastecer ele é no posto de combustível, né? Mas tem gente que vende combustível de forma clandestina, em casa, vai até fazer o carro andar. Ou seja, o seu carro vai funcionar, ok, mas talvez no longo prazo você possa danificar o motor, enfim, alguma peça ali do carro. Do mesmo jeito, essas medicações, a gente não tem estudo de segurança. Faz perder peso? Até faz, você vê isso na prática, mas de segurança a gente não tem dados. Excelente analogia. Pedrão, eu acho que tivemos uma aula aqui hoje, hein? Nossa, eu aprendi tanta coisa aqui hoje que acho que o público vai gostar bastante, hein? Com certeza. Bora pro bate-bola? Vamos fazer aquela revisão. Bora lá então. Vou começar perguntando, Pedrão, quais que são as medicações clássicas aí no tratamento da obesidade? Bom, vamos lembrar que essas medicações, algumas delas até chegaram recentemente no Brasil, mas a grande lembrança que a gente tem que ter é o Orlistat, naltrexona bupropiona e a sibutramina. A grande lembrança também que puxa muito o que o Diógenes falou é qual o perfil de paciente que eu vou utilizar e muitas vezes a gente tem que lembrar qual é o paciente que vai conseguir usar para o longo prazo, especialmente quando a gente fala de Brasil, um país ainda do terceiro mundo, qual o custo para o meu paciente. Isso aqui é fundamental. Diógenes, então até já você comentou aí sobre o perfil que é o mais mastigador, beliscador. Qual o perfil ideal de população para cada uma dessas medicações que a gente comentou previamente? Então, assim, a gente até tenta, né, prescrever essas medicações com base em um certo fenótipo, mas não é uma regra, é uma chance maior de dar certo, digamos assim. Então, a gente avalia muito se o paciente tem um problema mais na saciação, que é o que faz você parar de comer, se o paciente tem mais um problema na saciedade, que é o que faz o paciente voltar a comer, tá? Se o paciente tem mais uma questão emocional, então a gente vê que, por exemplo, medicações como a bupropiona, a naltrexona funcionam mais para esse perfil emocional, digamos assim, e venhamos e convenhamos, todo o resto dos outros perfis a gente tenta dar uma preferência mais para os análogos, tá? Os GLP-1s. Tá? Então, para todos os outros tipos, saciação, saciedade,
você vai tentar dar uma preferência para o GLP-1. Caso o paciente não consiga utilizar por questões de custo ou tolerância, aí você pensa mais em outras opções, né? Então, a sibutramina, né? Ou a sibutramina com topiramato. No caso do Orlistat, ele é principalmente prescrito quando o paciente tem uma obesidade, ele não quer fazer uso dessas medicações ou não tem condições e tem um pré-diabetes. Então, a medicação que tem benefício comprovado no pré-diabetes, então a gente tenta se orientar, mas também não é uma regra específica disso. Excelente. Então, Tiagão, me conta aí, então, essas medicações novas que mudaram o tratamento da obesidade. Cita elas aí pra gente. Pedrão, o que a gente tem hoje aprovado são os análogos de GLP-1 e os coagonistas de GLP-1 e GIP. Então, hoje o que a gente tem aprovado aqui no Brasil são essas duas classes de medicações. Obviamente, a gente tem, assim, no análogo de GLP-1 tem semaglutida, tem liraglutida, nos coagonistas a gente tem a tirzepatida. E falando dessas medicações, eu vou perguntar para o Diógenes, né? Quais são os principais efeitos colaterais relacionados a essas medicações? Aí o que eu tenho que estar de olho no paciente que está usando? Pronto, então as mais comuns que eu costumo até colocar na receita, tá? Eu boto ali na receita a posologia, mas também coloco os efeitos colaterais até para o paciente não se impressionar ou estranhar, digamos assim, mas náusea, vômitos, constipação, diarreia, pode ter também um certo desconforto abdominal, muitas vezes não é uma dor, é mais um desconforto como se fosse uma pirose ou até uma regurgitação. Cefaleia e fadiga são os mais comuns, de fato. Excelente. E Diógenes, cita então quais são as novas medicações, algumas, né? Tem tanta coisa sendo estudada aí, mas que são muito promissoras, que, lembrando, ainda está tudo em fase de estudo no tratamento de obesidade. Então, temos... a que está mais próximo de chegar para cá, na verdade, é o orforglipron, tá? Que é uma molécula de GLP-1 oral, então é como se fosse a segunda que vem aí depois da semaglutida oral, então temos o orforglipron, deve estar chegando aí até 2027. Temos também a retatrutida, e mais para frente aí também pensando nos análogos associados com a miostatina, a gente tem também o bimagrumab. Excelente. Ô Diógenes, agora você vai me contar o que a gente teve no passado. Tiago, eu acho que também está na dúvida, eu estou na dúvida. O que a gente teve no passado de medicação? Não, então, aí é até um ponto que eu volto até para essa parte aí da questão de utilizar as medicações que tenham realmente segurança comprovada. Tem muita coisa que faz perder peso, né? Então, furosemida faz perder peso. Excelente. Chá verde, então tudo que é diurético faz perder peso, mas essas medicações a longo prazo, né, não tem uma segurança comprovada no tratamento da obesidade. Então já teve muita medicação no passado, né, que já teve no mercado, mas que por aumentar o risco de doenças graves, digamos assim, foi tirada do mercado. Então a gente tem a lorcacerina, tá certo? Que era um agonista específico do receptor 5-HT2, tá certo? Que fazia perder peso, não era também um grande perdedor de peso, mas depois viu-se que aumentava o risco de vários tipos de câncer, né? A gente também tem os derivados anfetamínicos, né? Então tínhamos o fenproporex, anfepramona, Mazindol, todos esses também foram retirados do mercado por ausência de estudos com segurança, até porque eram derivados anfetamínicos. Eu sei que a gente até tem a lisdexanfetamina hoje, que é utilizada por transtorno de compulsão alimentar, mas tem estudos de segurança com ele, né, de alguns anos. Tá. E até a própria sibutramina, um certo tempo já foi retirada do mercado, mas depois com estudos de segurança, tá certo, que mostrou segurança para aquela população sem risco cardiovascular elevado, então ela acabou voltando para o mercado. Então temos lorcacerina, fepramona, fenproporex, então essas são as medicações que já foram utilizadas no tratamento da obesidade, mas que foram suspensas aí do mercado por falta de estudos de segurança. Tá aí uns nomes que são novidades para mim, viu? Eu nunca ouvi falar. Bom, gostaria de agradecer a todo o nosso ouvinte que estava acompanhando esse episódio. Ele ficou muito bacana. Eu acho que
foi muito esclarecedor para mim, para vocês. Eu acredito que a gente aprendeu bastante coisa aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que está participando aí da nossa campanha, Mande-se o Supra, todo mundo que também está acompanhando o nosso curso, tá? Ele está muito bacana, ele está montado aí para vocês, especificamente para o estudante de medicina, interno, recém-formado, até mesmo residente de clínica médica, que ele está bem amplo, tá? E vamos para as horas dos abraços. O que você tem abraço para mandar, Thiago? Pedrão, hoje o meu abraço vai para 2 residentes da cardiologia que estão passando em estágio lá na hemodinâmica, que é o Gustavo Polizel e o Nathan Fernandes. Um abraço para os dois, são 2 residentes de excelência, Pedrão. Excelente. Diógenes, conta aí, quem que você vai mandar abraço aqui? Eu tenho que fazer uma dedicação para minha esposa, Letícia Bianca, tá? E também para a equipe da endocrinologia lá do nosso saudoso Hospital Universitário Onofre Lopes, certo? Então, um abraço aí para toda a equipe de lá, que sinto muita falta. Eu também tenho. E até entrando nesse ponto, meu abraço vai ficar para os meus colegas da clínica médica, né? Ana Paula, o Juan, o Tomita, os Iagos, Rodrigo, todo mundo que nos engrandece, que foi uma experiência muito bacana, até gerou essa amizade que a gente segue até hoje, né, Diógenes? Agradecendo você por estar aqui com a gente. E um forte abraço para toda a equipe do Hospital Universitário Onofre Lopes. É isso, e deixar os meus agradecimentos realmente a vocês, tá? Obrigado aí pelo convite, né? Participar do SupraCast, tá? Agradecer também ao Thiago aí pela troca de experiências e conhecimentos aqui no podcast, e foi um prazer, estou sempre à disposição. Diógenes, muito obrigado. O prazer é todo nosso, a porta está aberta, a gente tem muito que aprender com os endocrinologistas, né? Então, espero no futuro poder contar com os seus ensinamentos de novo. Tamo junto. Bom, pessoal, siga a gente no Instagram, @SupraCastCardiologia, no YouTube, @SupraCast. Acompanhe o nosso curso ECG Dominado. Deixa 5 estrelas no Spotify. E um forte abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.